Quando a igreja se levanta para exaltar o nome do Senhor Jesus, céu e a terra em harmonia irão cantar o nome do Senhor Jesus. O Espírito de Deus ao nosso encontro vem. Os anjos se levantam para cantar também. Amém. Glória a nosso Deus, santo é nosso Deus. Aleluia. Amém, amém. Glória a nosso Deus, santo é nosso Deus. Aleluia. Amém. Bom dia para vocês todos e todas que estão do outro lado da nossa telinha. Hoje a igreja celebra a festa dos dois grandes apóstolos, São Pedro e São Paulo, e nós faremos uma caminhada histórica por meio das palavras do Evangelho para entendermos um pouco daquilo que foi São Pedro e São Paulo no seu tempo, na sua época, e o que representa hoje para a igreja. Coloquemos as nossas intenções. Eu coloco as minhas intenções pela família Weckner, pela família Marques, pela família Castro, por Dona Elvira e família, Sandra e família, por Elza, Maria e família, e por todos aqueles que rezaram conosco durante essa semana. Então vamos confiar em Deus, entregando a sua misericórdia as nossas ansiedades e preocupações, iniciando essa Eucaristia em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas e peçamos a Deus o perdão pelos nossos pecados. Senhor, tende piedade, perdoai a nossa culpa e perdoai a nossa culpa, porque nós somos vosso povo, que vem pedir vosso perdão. Cristo, tende piedade, perdoai a nossa culpa e perdoai a nossa culpa, porque nós somos vosso povo, que vem pedir vosso perdão. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Pai. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Pai. A Ele seja a glória, a Ele seja a glória. Aleluia, amém, aleluia, amém. Aleluia, amém, aleluia, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Filho. A Ele seja a glória, a Ele seja a glória. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Espírito Santo. A Ele seja a glória, a Ele seja a glória. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo. Concedei à vossa igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram as primícias da fé,
o nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos escutar, nesse domingo da solenidade de Pedro e Paulo, as leituras da nossa liturgia de hoje. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada formada. Essa leitura aí? 29 de junho. Certo. Chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: Olha para nós. O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Desculpe a nossa falha técnica, que está ali na leitura de a missa da vigília, mas é a missa do dia. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E, vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei de fato que o Senhor enviou seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e o vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus.
Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E agora a proclamação do Evangelho. Deus quer falar contigo das coisas tão pequenas, das coisas simples. Deus quer falar comigo das coisas tão pequenas, das coisas simples. Eu quero ouvir tua voz. Espero estar atento a todo movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala do irmão na palavra, Senhor, e do meu coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, que dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: felizes és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado aos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu estou dando risada aqui, velho, porque viu o gato pular da cadeira ali sozinho. Olha, nós estamos hoje em uma festa que podemos dizer que traz a raiz da igreja para os nossos tempos. Hoje a igreja celebra a festa desses 12 grandes apóstolos. Pedro, o homem que é considerado o homem da instituição, da chave do reino dos céus, o homem da doutrina, o observador, aquele que é o irmão mais velho na fé, para que todos o sigam, porque ele obedece diretamente a Cristo, e Cristo fala sobretudo por ele na igreja e com todos nós. O texto de hoje nos apresenta um momento único na vida de Pedro. Pedro, que provavelmente essa é a primeira prisão de Pedro, de fato, ele que já estava
muito próximo a esse impacto com o judaísmo, nós estamos no período pós-ressurreição e a igreja começa a crescer, a se espalhar, a anunciar o evangelho e a ser causa de contradição para o judaísmo, que via na igreja católica, né, uma seita perniciosa que espalhava um veneno de um tal Jesus que tinha ressuscitado dos mortos. Ora, diante desse quadro, a gente percebe que tem um grande objetivo político, né, e religioso, que é a união de Herodes Antipas também com os fariseus. A primeira leitura de hoje quer nos mostrar o momento em que o irmão, né, de João, Tiago, foi assassinado por Herodes Antipas, o filho de Herodes Grande. Esse Herodes Antipas viveu entre 3 e 4 depois de Cristo, antes de Cristo até 41 a 44, aqui os autores divergem um pouco, depois de Cristo. O que foi que aconteceu? Estava a festa próxima da Páscoa. Os cristãos estavam de vento e popa, pregando o evangelho, porque presente na festa da Páscoa havia um judeu de fora da Palestina. Nesse período tinha aproximadamente, se tinha 500.000 de pessoas na Palestina, um pouco mais, um pouco menos, vinha de fora 4 milhões, 4 milhões e meio de pessoas para no mundo inteiro para essa Páscoa. É uma obrigação legislativa, né? Um voto de confiança a Deus, um dever religioso de voltar para a Páscoa. Então, mediante a situação, aquilo que ocorre é que existia em Herodes Antipas, que se dizia fariseu, uma vontade de alegrar os fariseus e promover a sua própria pessoa. O que é que ele faz? Ele faz, de fato, uma coisa que poderia desmontar a igreja. Primeiro ele pega Tiago e manda matar, matou a espada na descida do templo, né? Estava descendo e foi ali violentamente assassinado. E do outro lado manda prender Pedro, porque Pedro é o responsável direto. E Tiago era, digamos hoje, o seu vigário, né? Tiago era o homem da mão direita de Pedro. Então ele usa aqui o famoso método romano. Corte a cabeça da serpente, que o corpo não se move mais. Então ele manda prender os dois com essa grande necessidade política de se autopromover e de mandar um recado para os seus amigos fariseus que eles estavam, de fato, politicamente unidos. Então, essa festa dos pães asmos que preparava a Páscoa, né? Ele prende Pedro e coloca Pedro numa situação delicada, porque são 16 soldados e 4 portões, onde Pedro vai para a masmorra e fica lá preso, acorrentado. E são correntes de pés e mãos, e em alguns casos até no pescoço, mediante a periculosidade do bandido. Pedro, naturalmente, nessa situação, não reage nem com violência e nem se defende, apenas se deixa conduzir, porque sendo um homem de oração e confiante na palavra de Deus, Pedro se deixa levar pelos soldados e fica preso. E qual é o projeto maligno de Herodes? O projeto é, passou a Páscoa, a gente de fato vai levar Pedro ao povo para que ele possa ser condenado. Seria o mesmo processo que prepararam para Jesus. Isso é, Jesus foi levado a Pilatos, né? Pilatos o condenou, o sentenciou, e depois, quando Pilatos viu que não tinha saída, apresentou Jesus de um lado e o bandido do outro. Sempre na Páscoa se soltava um bandido. Então Pedro estava destinado a passar pela mesma situação, com o mesmo método, com a mesma tirania que passou Jesus. Mas as coisas são diferentes aos olhos de Deus. Os homens são tão mesquinhos, são tão didáticos, programados, que se tornam naturalmente predispostos a perceberem de fato que a repetição nem sempre acontece como se pensa, porque o mundo não é movido só pela razão dos homens, pelos seus projetos iníquos ou pelos seus projetos de injustiça.
Só que nesse tempo que se espera, de fato, a Páscoa, porque não podia matar ninguém dentro desse processo, era que o judeu não podia matar, mas Herodes poderia, porque tem o poder, assim o ius gladius, né, o direito de penalidade de morte, e ele podia fazer isso. Herodes então colocou Pedro na prisão, como eu disse, guardado por 16 soldados, quatro em portões diferentes, provavelmente o grande portão que abria para a cidade, e lá no fundo estava Pedro, porque ele tinha certeza e garantia que esse recado que ele manda o fariseu teria de fato um grande apoio político que ajudaria melhor a controlar as ebulições que surgiam na parte de vez em quando contra a própria tirania do Herodes, que era tão perverso, tão satânico, tão demoníaco quanto o pai dele, ou talvez até pior. Ora, no espelho humano, esse teatro está muito bem montado. Observe que não tem saída. Um já foi morto, mandou recado não só para a comunidade cristã, vou matar o resto, e o outro está preso, que é o chefe, de uma prisão de segurança máxima, onde naturalmente aquilo que é humano não consegue passar por ali. Não consegue de fato vencer aquelas barreiras. Porque os romanos conheciam muito bem de prisão, conheciam muito bem de como lidar com um bandido perigoso. Diante desse quadro, o autor nos apresenta a intenção de Herodes para agradar fariseus e o povo, de pegar Pedro e apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Tirando os nossos olhos desse evento que pode acontecer a qualquer momento, apenas esperava o momento ideal, que era depois da Páscoa. O nosso autor apresenta aos nossos olhos um outro detalhe, o reflexo de uma igreja que até então não tinha aparecido aqui. Só tinha aparecido em Atos 2, quando se fala de oração, de comunhão fraterna, de partilha do pão e também da pregação do Evangelho. E essa igreja vem narrada aqui de uma maneira muito precisa, dizendo, enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. O primeiro trabalho da igreja não é ajudar pobre, salvar doente, ou trabalhador, o primeiro trabalho da igreja é a oração. Porque é dessa força oracional, é dessa força espiritual que a igreja encontra sabedoria, tenacidade, coragem, ajuda do alto para resolver os seus problemas e ajudar todos os seus filhos. É na oração incessante da igreja que ela consegue sensibilizar o coração divino e fazer com que ele haja em prol da sua própria igreja. Portanto, uma igreja que não se rebela, que não perde a paciência, que não fica desestruturada, mas que conserva o ensinamento de Jesus, que nos momentos de dificuldade, como na hora do Monte das Oliveiras, rezava incessantemente ao Pai, dizendo, afasta de mim esse cálice, mas que não se faça a minha vontade. É claro que essa oração que a igreja está fazendo neste momento é uma oração de intercessão, uma oração de pedido à providência divina que intervenha, porque Pedro é o responsável pela igreja e pelos seus irmãos. É como um pai de família que vai à morte e a viúva, os filhos não tem como se manter e não tem ninguém a favor dele. E aí você que está do outro lado pode perceber quanto é grande a providência divina. Quanto é maravilhosa a providência divina. Que mesmo que não a vejamos, que não estejamos na perspectiva do nosso olhar contemplando-a, mas ela está ali, ela está presente, ela está agindo invisivelmente, e essa ação, mesmo na invisibilidade, provoca uma eficácia,
uma eficácia que produz frutos de vida, de libertação e de serenidade. Ora, enquanto a igreja rezava incessantemente a Deus por ele, Herodes estava para apresentá-lo. Observe, tem duas coisas em movimento. O projeto de Herodes para apresentá-lo e matá-lo, e a igreja que reza incessantemente. É como se o autor colocasse esse paradigma dentro de um grande paradoxo que estão em choque, uma colisão. Mas aqui é mundo espiritual. E nessa colisão, a igreja, com a sua oração, acaba vencendo essa realidade tão mesquinha, tão humana, tão destrutiva. Naquela mesma noite, antes de Herodes tomar a sua decisão, e antes da igreja parar de rezar, porque ela reza incessantemente, acontece o inesperado. Acontece aquilo que foge diante dos olhos humanos, onde a razão não explica e fica procurando respostas por quê e para quês, e não encontra, porque o que acontece não acontece pela força do mundo humano. É algo que vem do alto, como veio Jesus segundo João. É algo que vem de fora, que não depende de nada do mundo humano. É algo que é meta-histórico e espiritual, que entra no mundo, resolve e volta para a sua origem. E esse algo, para nominarmos dentro do texto, se chama o anjo do Senhor. O anjo vem sempre em forma de luz. Com o anjo se carrega muita luz, porque o anjo não dá para você ver a sua face pela sua iluminação. Você sente a sua presença, sente essa paz de espírito, você sente esse poder tomando você e sua realidade, mas você normalmente não o vê, porque ele vem cercado de luz, e o nosso Daniel vai dizer, alguém como um filho do homem, e esse anjo cercado de luz, ele apenas toca o ombro de Pedro, isso é, ele passa pelas correntes, pelos portões, ou aparece onde Pedro está, para não perder muito tempo de correr corrente com corrente, aparece onde Pedro está, bateu no ombro de Pedro e disse, acorda, levanta-te depressa. É o convite à vida que deve ser continuada. Dessa vez uma vida com essa brilhante novidade, que é a intervenção divina por meio do anjo para salvar aquele que é seu, aquele que te pertence. Nunca esqueçamos, nós pertencemos a Deus por causa de Cristo Jesus, nosso Senhor, que nos resgatou com seu sangue na cruz. Por isso nós somos todos de Deus. Nós que cremos, que proclamamos a nossa fé, somos todos de Deus, porque Jesus nos resgatou, nos trouxe a vida, e hoje o anjo, tirando Pedro da cadeia, o convida a levantar-se depressa, e as correntes caíram. Observe que o anjo não tocou nas correntes, apenas tocou em Pedro. É como se existe aqui uma transferência de poder, e as correntes caíram, e o anjo continuou. Coloca o cinto e calça as suas sandálias. Isso é, levanta, coloca o cinto e calça a sandália, porque você está de novo pronto para a missão. A sua missão recomeça mais uma vez, e esse tipo de coisa irá acontecer outras vezes, e o Senhor te ajudará até o momento em que você cumprir a sua missão, e mais tarde, lá pelos anos 64, 62, a missão de Pedro termina em Roma, quando ele é crucificado de cabeça para baixo.
nessa manifestação divina, né, nessa epifania que vem em forma e atitude do anjo, ainda diz: coloca a tua capa e vem comigo. É o anjo que é o guia que vai indicar de fato o que está, o acontecido e também onde é o caminho. Até então não se ouve Pedro falar, não se ouve Pedro reclamar, ele apenas obedece silenciosamente. Então nos diz o autor: Pedro acompanhou e não sabia que era realidade, que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. As ações divinas normalmente parecem visões, parecem em alguns casos alucinações, porque o homem não crê no que está vendo. Ele é tão humano, tão terreno, tão horizontal, que ele não consegue crer. Para ele é muito o que está acontecendo. E se alguns ainda se julgam tão inferior que não merece aquilo que Deus está fazendo. Não é o caso de Pedro. Ainda pensando que era um sonho, né? Pedro seguiu com o anjo. E depois de passar pela primeira porta e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Você pode perguntar: e os soldados? Aconteceu o quê? Da mesma forma que aconteceu na hora da ressurreição, que os soldados estavam impregnados de sono, aqui o autor deixa-nos entender que os soldados ficaram inertes, não entenderam, não perceberam, até mesmo não viram absolutamente nada, porque a ação divina ela completa, ela intervém em todo o ambiente e anula qualquer possibilidade de algum soldado poder agir contra a potência divina que tira Pedro da cadeia. Ainda sem bem entender, depois que passaram os portões que davam para a cidade, o portão abriu sozinho. Assim como as correntes caíram sozinhas, o portão se abriu sozinho. Qual o significado disso? As portas do inferno não prevalecerão contra Deus, nem contra a igreja. Isso é, a corrente que cai e a porta de ferro que se abre é o sinônimo do poder escravista humano, do poder de dominação, que usa tudo aquilo que pode para manter ao seu serviço, à sua escravidão, o inocente, aquele que não poderia ser condenado, mas que por circunstâncias de injustiças graves, ele acabou naquela situação. Isso é, tem uma concórdia e veraz realidade onde somente algo extraordinário pode salvar este homem chamado Pedro. Caminharam para uma rua e logo depois o anjo o deixou. Não se diz que o anjo desapareceu ou que o anjo de fato sumiu. O deixou, isso é, o deu a condição de liberdade para que agora caminhasse com as próprias pernas, com a própria inteligência e seguisse a vontade de Deus. E onde é que Pedro vai parar? Então Pedro caiu em si e disse: aqui você lembra um pouco da transfiguração. Depois da manifestação de Jesus, Moisés e Elias, né? Eles caíram em si, né? Pedro, no momento, não cai em si. É depois. Isso acontece muito na vida que a gente vê. Ao invés de acontecer uma coisa extraordinária, a gente atribui a coincidência, a sorte. Mas, na verdade, ali tem uma ação angelical. Ali tem uma ação que leva, de fato, a comunhão divina com aquele pobre e mortal ser humano que consegue salvar-se de uma terrível situação que talvez humanamente ele não pudesse escapar. E o que é que acontece de interessante aqui? Depois de tudo isso, Pedro faz a sua pequena profissão de fé. Agora sei de fato que o Senhor enviou seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Se você vai voltar lá, dar um pulo rapidamente, depois da pesca,
milagrosa, o que é que Pedro diz? Se joga no chão e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Se você vai de lá de novo e volta para o medo dos apóstolos quando a tempestade veio, e Jesus disse à tempestade: cala-te. E Pedro disse: quem é este homem que até as águas, a tempestade lhe obedecem? Creio, mas aumentai a minha fé, Senhor. Então são textos que na alocução bíblica, na sistemática teológica, que leva a uma ascendência natural, se dá para perceber que existe uma ação divina constante na vida apostólica da igreja. Uma ação divina movida por uma intensa realidade que nos faz compreender que nós não estamos sós, minha gente. Em hipótese alguma, Deus nos deixará sós, abandonados, entregues à própria sorte, por dois motivos. Primeiro, porque somos propriedade divina. Segundo, pelas nossas próprias condições de fragilidades físicas e psicológicas, Deus não nos vai abandonar. Então Pedro professa a sua fé dizendo: agora sim, isso é como diz, caí em mim, e sei que o Senhor está comigo e me enviou o seu anjo. Se Deus está comigo, é Emmanuel, Deus conosco, o que temerei? Vai dizer Paulo mais tarde, né? Quem me separará do amor de Deus? A espada, a cadeia, a nudez? Nada me separará do amor de Deus, porque nós somos mais que vencedores. E aqui essa realidade demonstra o amor de Deus por aqueles que o servem, a proteção divina por aqueles que se dedicam de corpo e alma à missão que Deus o concedeu. Então a Igreja de Cristo, que rezava incessantemente, vai recebê-lo entre gritos, aplausos e também alegria, porque a pedra a qual Jesus edifica a sua igreja está de volta, viva, corajosa, intrépida e pronta mais uma vez para pregar o Evangelho. Então lembre-se bem, a oração incessante nos faz diferenciados diante dos homens e também nos faz, como igreja, luz para as nações. Luz para o pequeno ou grande ambiente em que eu vivo. A oração é a forma de sensibilizar, tocar na comunhão e no coração divino e que faz com que a gente seja presenteada com essa ação divina, com essa ação providencial, com essa natural intervenção na realidade onde o homem naturalmente que serve a Deus tem a sua resposta, tem de fato a sua proteção, tem naturalmente a sua vontade de perceber que tamanha intimidade nos leva sempre a uma proximidade, a uma intimidade com esse Deus. Então Pedro, vitoriosamente pela força divina que passa pela mão milagrosa do anjo, volta à sua comunidade. Lembremos-nos nesse momento dos exilados que estão católicos, que estão fora da igreja por motivos de violência ou de caça às bruxas, sobretudo no Extremo Oriente. Cristãos que estão presos na Rússia, na China e, sobretudo, do lado do Afeganistão e agora, mais recente, na África, que estão de fato entregues à própria sorte divina. Que o anjo do Senhor apareça também lá e possa quebrar as correntes e abrir as portas que as pessoas, ao terminarem suas missões, voltem para casa, para o berço de suas famílias e possam assim continuar a sua vida de fé. O Evangelho, a segunda leitura de hoje, minha gente, é o momento último da vida paulina. Paulo sabe que a morte está muito próxima.
E se você olhar o texto sem tanta paixonite ou sem tanto paulinismos, você vai ver que é um homem profundamente nervoso, amargurado, entristecido e que não pode evitar mais a morte. Ele ia morrer em Jerusalém, só que, como cidadão romano, ele apela para o direito de ser julgado pelo imperador e passa em Roma 2, 4 anos ali, ensinando, recebendo visitas. Alguns falam até que Paulo ficou em uma prisão domiciliar, concedida pelo imperador. E aí ele escreve algumas cartas sobre as cartas pastorais, como as cartas a Tito, a Timóteo. Hoje, né, no final da sua vida, Paulo velho, esquecido, abandonado por aqueles que serviu por causa do Evangelho, não vamos também pisar nem interpretar que essas pessoas não vieram ver Paulo porque não queriam, mas porque essas pessoas estavam muito distantes. Paulo está em Roma, essas pessoas estão do outro lado do mundo, na Ásia, na Grécia, na Cilícia, em Cirene, né? Na Pisídia, na Antioquia, em Tessalônica. Então, assim, não era muito fácil fazer a romaria para vir para cá naquele tempo. Hoje você pega um ônibus no avião, chega lá em Aparecida tranquilamente. Mas não era muito fácil. O problema não é esse. O problema é que o autor, e aqui tem alguns autores que acreditam que esse texto foi escrito depois da morte de Paulo. E o seu discípulo que o escreveu carregado de paixão e emoção, que faz de Paulo um modelo de cristão que mesmo na morte ele afirma: combati o bom combate, guardei a fé. Paulo é o modelo do imitador de Cristo, que aqui aparece como uma realidade concreta. Como se dissesse: olha, minha gente, é possível imitar a Cristo na prática da palavra e nas missões. Diante dessa extraordinária moldura espiritual, a gente dá uma olhadinha no texto, como eu disse, sem tanto paulinismo, sem tanta paixão, porque o Evangelho, às vezes, ele nos leva por uma emoção muito grande e que a gente não consegue ver as outras coisas que estão além da emoção. A palavra é assim. Quando precisamos de emoção, ela nos dá. Quando precisamos de razão, ela também nos dá a razão. Para vermos limpidamente o fato, a realidade, sem ter que diminuí-la, ou aumentá-la, ou até mesmo desconhecê-la. Diz Paulo: quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Isso é, aqui ele faz uma alusão à morte de Cristo, que foi sacrificial. Jesus morre pelo seu sacrifício na cruz. Paulo vai morrer pelo seu sacrifício, pelo Evangelho. Isso é, o sacrifício de Paulo não é um sacrifício redentor, é um sacrifício natural de todo cristão que tem a sua vida concreta, e nessa concretude ele leva a sua existência à desobediência civil e à contrariedade de interesse de qualquer Estado, e acaba sendo martirizado por causa dessa atitude cristã de proclamar a verdade, o caminho e a vida, mas sobretudo proclamar a ressurreição, que é um escândalo para o mundo antigo. Diz Paulo ao seu filho Timóteo que ele o recebeu como filho adotivo, tinha aproximadamente de 12 a 14 anos, e Paulo criou na fé, e com 22, 23 anos o fez bispo da Ásia. Mas Timóteo foi muito protegido por Paulo, porque Paulo não era pai, né? Paulo era um pastor. Guardou muito baixo as asas, e quando as coisas aconteciam, Timóteo não sabia como se defender, porque sempre foi protegido com Paulo. É dessa carta que Paulo vai dar novos conselhos a Timóteo, para que ele possa se defender do poder, da marginalidade, da incredibilidade, da perseguição do mundo. São essas duas cartas a Timóteo que Paulo vai abrir os seus olhos dizendo: você não está mais sobre a minha proteção, eu estou preso. Você que tem que agir.
Lembra da consagração, da imposição das minhas mãos que você recebeu. E para que serve esse sacramento? Continua Paulo: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. São expressões, além de poética, de poder encontrar no livro da sabedoria, do livro Sapienciais, como uma expressão de profunda consciência histórica de que cumpriu e viveu integralmente o Evangelho e o pregou às nações por onde ele passou, não a todas, né? Mas às nações por onde ele passou. O que é que Paulo quer dizer? Voltemos o nosso olhar para integralmente. Isso é, pregou o Evangelho como aprendeu dos apóstolos. Desenvolveu, evoluiu na sua teologia, mas não acrescentou nada e nem retirou nada, apenas interpretou o que estava ali, viveu e deu uma nova luz com a sua inteligência rabínica ao Evangelho de Cristo e que aprendemos nas suas cartas pelo seu conteúdo profundamente teológico e espiritual. E agora, Paulo narra como seria a sua passagem para a casa de Deus. Diz: olha, agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor justo me dará naquele dia. É uma alusão simples aos vencedores, né, das grandes batalhas das Olimpíadas gregas e também romanas. O cara tinha como presente aquela coroa da vitória, né? Aquela coroa da vitória, eu me lembro dos programas de piada, de comédia, que aquela coroa verdinha era bem gay, né, gente? Uma coroa bem fresquinha. Então, tanto que os imperadores usavam aquela coroa como símbolo do poder imperial, poder total. Os atletas recebiam como uma imagem desse poder da vitória. E Paulo aqui traz essa imagem para dizer: olha, mesmo esperando a morte, mesmo determinado e impossível de voltar atrás ou de não morrer, eu, que acreditei, sou um vitorioso. Porque combati o bom combate e guardei a minha fé. E agora o que é que eu espero? A justiça divina, porque a humana já me condenou, já me sentenciou. É a justiça divina que vai fazer o seu papel na minha vida, mas não nesse mundo, né? E eu receberei, de fato, da mão do justo juiz, o prêmio. Ele me dará naquele dia essa coroa. Aí Paulo, como se desse, coroa da justiça, como se desse um passo atrás, aí você vê o tamanho do nervoso, da ansiedade, né? Que são coisas próprias que aparecem quando a pessoa toma consciência que vai morrer. São todos nós, todos somos humanos. Alguns não têm medo da morte, muitos não têm medo da morte. Mas esse período que antecede a morte, Paulo aqui está no máximo uma semana de morrer. Esse período que antecede a morte, carregado de ansiedade, nervoso, tristeza, pressão alta, abatimento, dor no estômago, dor no pescoço. Esse período, ele é carregado de uma forte pressão psicológica que vai matando o cara aos poucos antes que aconteça. Isso é, quanto mais cedo morrer, melhor, porque eu não aguento mais com isso. Essa a sensação que quem lê de fora, essa sensação psicológica muito forte que salta do texto aos nossos olhos. Paulo quer logo que isso aconteça, porque ele quer se encontrar com Cristo. Mas ele não pode ultrapassar o tempo, nem a lei romana que determina que tudo só acontece quando está programado ou, no caso penal, pela decisão do imperador, que estabelece as regras. Diz Paulo, não só para mim essa coroa. É como se ele, naquele momento, pensasse só nele, mas ele retoma a lucidez e diz, não mais. Dedicam suas vidas em prol do Evangelho, dos irmãos e da sua igreja, esses também terão o direito, né,
pela bondade divina, essa concessão de receber a coroa dos vitoriosos, isso é, o reino de Deus. A coroa é um símbolo do prêmio para aqueles que creem, que vivem, de fato, terem acesso como uma grande aceitação divina no seu reino. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Aqui tem, de fato, uma profunda amargura e decepção atrás dessa frase. Por que que Paulo afirma isso? Porque ele foi completamente abandonado. Imagine você que me ouve agora, que está do outro lado. Você passa a sua vida fazendo bem a tantas pessoas. Você que é pai de família, você que é mãe de família, que passa a vida se dedicando, você que é empresário, você que é, sei lá, o que é que você seja. E passa a sua vida toda fazendo bem, ajudando até quem você não conhece. E aqui eu quero lembrar para agradecer as 64 cestas básicas que as pessoas me deram e para a comunidade. E isso, de fato, eu lembro sempre, as pessoas tiraram do seu bolso para pagar, para que a gente tivesse e entregasse, as pessoas precisam. Não é uma coisa fácil, né? A essas pessoas, o meu agradecimento, a minha generosa oração e pedir que Deus a proteja, a cada uma delas, proteja, porque são muitas pessoas e que, mesmo sem conhecer o outro, serviu o alimento ao outro porque foi tocado pela sensibilidade do coração e da palavra, do apelo que chegou até os seus ouvidos. É isso que Paulo está sentindo. Mas só que Paulo sente intensamente, porque essa amargura é que depois de 25 anos ou mais, as pessoas lhe viraram as costas. E você não fez o bem apenas dando cesta básica, você pregou o evangelho da salvação, mostrou o caminho quem é, a verdade quem é, a ressurreição quem é. E as pessoas se voltaram e seguiram o seu caminho. É aquela coisa do bom samaritano, né? O samaritano desceu e pegaram o homem, bateram. Ele viu aquela situação, ele foi lá, acolheu, pagou a despesa e fez o homem voltar para casa com sanidade. Aqui Paulo é esse homem que percorreu estradas enormes e que agora não encontra um bom samaritano, a não ser o próprio Jesus que está com ele nesse momento. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. A gente lembra Jesus próximo à sua morte quando diz: vão prender o pastor e o rebanho se dispersará, citando o salmista. Mas Jesus diz uma coisa que é sempre bom guardarmos no coração. Tome posse dessas palavras de Jesus. Mas eu não estou só, porque o Senhor está comigo. O Pai está comigo. Paulo diz aqui, mas o Senhor, isso é, referindo-se ao ressuscitado, esteve ao meu lado e me deu força. Não me deixou cair. Não me deixou perder a coroa no último momento. Ele esteve comigo. Então, como Ele está comigo aqui agora, Ele está com você também agora. Sobretudo se você estiver com as suas preocupações, com as suas tristezas e abatimentos, com os seus fantasmas, que nos últimos 8 meses, 6 meses ficam perturbando a nossa cabeça. Eu vos digo, o Senhor está com vocês. E com cada um pessoalmente. E Paulo segue dizendo, Ele me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente. Paulo não vai sozinho, vai com o Senhor que anuncia integralmente a todas as nações que Paulo passou o evangelho da salvação. O evangelho feito homem, feito carne, isso é, Jesus Cristo, aqueles que não o conheciam. E Paulo volta
para o sofrimento mais uma vez. E eu fui libertado da boca do leão, isso é, estou saindo do mundo. Quando a morte vier, para mim, será uma libertação, mas uma libertação que passa antes por todo esse caminho de decepções que eu estou vivendo nesses últimos dias da minha vida. Então não é tão fácil morrer para nenhum ser humano quando ele percebe e toma consciência que não tem mais o que fazer. Aí entra o caminho da fé, da resiliência, da resignação, que ajuda esse homem a respirar um pouco mais e a confiar naquilo que ele viveu a vida toda. Mas dessa vez confiar com toda a sua potência humana, com todos os seus elementos constitutivos, fazendo esse momento um momento de adoração ao Senhor que está com ele e não o abandonou. E diz Paulo, o Senhor me libertará de todo mal, isso é, de tudo aquilo que até então eu vivi nesse mundo e que talvez não fosse nem agradável a Deus. Me libertar também desse corpo mortal que em certos casos é o mal que se carrega e me deixará livre, me salvará para o reino celeste. E aí, onde não haverá nem mais choro, nem mais tristeza, nem abandono, porque, diz o livro do Apocalipse, passou a primeira condição, aquela da carnalidade. A ele a glória pelos séculos dos séculos. É essa transição que acontece nessas poucas palavras de Paulo. O texto começa mostrando Paulo nervoso, agitado, decepcionado, angustiado, porque não tem o que fazer mais. Termina com um texto sereno, amigável, confiante, né? Porque o Senhor, a Ele a glória pelos séculos dos séculos, esse Senhor me salvará para o reino celeste. Essa é uma experiência humana, espiritual, psicológica muito densa no Novo Testamento. E é mostrado Paulo como um herói da fé, sobretudo para aqueles que creem, os que estão nas suas comunidades, que conheceram, se torna uma gigante força de alimentação para a comunidade que vai tentar, nos passos de Paulo, seguir a Jesus de Nazaré. O evangelho de hoje é o marco. Esse texto é um texto tão importante que se falou tanto, se escreveu tanto, que até hoje nós não temos condições de avaliar a quantidade de bibliografias que foram escritas sobre esse texto. É uma imensidão de textos. E não dá, até hoje, para você investigar todos e chegar a uma conclusão. Porque é um texto muito amplo, muito aberto e que, pela história, foi tendo muitas mutações, sobretudo pelo poder de desligar e desligar. O que foi que aconteceu hoje? Jesus está na sua idade madura, já tem um bom tempo de apostolado, já está com seus apóstolos há 2, 3 ou 4 anos, alguns falam, de 24 horas de convivência, e que, de fato, ouve-se muitas vozes sobre quem ele é, e ele, pegando os seus apóstolos, observe, os seus apóstolos, né? Aqui Lucas, Mateus usa discípulos, né? Mas aqui são apenas os 12. Os que estão convivendo, os que ouvem, né? Aqueles que as pessoas vão falar por escondido e trazem suas notícias e informações. Jesus, nessa região pagã, César de Filipe é uma imagem, né? É uma honra que se aplica a César, porque Cesareia de Filipe, Filipe é um tetrarca daquela região, e que Cesareia, também chamada de a cidade imperial, e hoje ela se citou em Pídias, uma regiãozinha ali, talvez até já com marcas históricas presentes.
E nessa região que não tem nenhuma influência do judeu cristão ou dos cristãos da época, Jesus faz uma pergunta dividida em duas partes. A primeira é uma pergunta externa. A segunda é uma pergunta interna. Isso é, Jesus primeiro quer a avaliação externa daquilo que os apóstolos ou discípulos viram, viveram, ouviram e sentiram sobre ele. Porque está chegando a hora que as coisas vão começar a intensificar-se para Jesus e sua comunidade. Então ele precisa saber o que é que as pessoas dizem dele e o que é que a própria comunidade que convive com ele sabe, diz e crê no que ele é. Disse Jesus, em forma de interrogação: quem diz os homens ser o Filho do Homem? A resposta é generalizada, dizendo, olha, diz o texto, eles responderam. Alguns dizem que é João Batista. Por quê? Porque João Batista era tido como o Messias, o mais próximo. Bem verdade que essa questão vai ser resolvida com João, e seu evangelista João, que diz, olha, Batista vai dizer, eu não sou o Messias. Quando os fariseus vieram perguntar, quem é você? Por que batizas? Ele disse, eu sou a voz que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor. Outros vão dizer que é Elias, porque Elias era de fato um profeta patrocinador do povo de Israel. É um homem muito amado e que na narração apocalíptica ele foi arrebatado em um carro de fogo e tal, e tal, e tal. E que se pensava que esse Elias, na teologia popular, voltaria algum tempo para salvar Israel. Então essa voz também aparece aqui. E outros ainda, que é Jeremias ou alguns profetas. Por que Jeremias? Jeremias é tido como profeta das desaventuranças, isso é, das notícias ruins. Nós vimos ontem, Jeremias anunciou tanta coisa, a predestinação dele foi anunciar tanta coisa ruim, que as pessoas acabaram batendo, espancando, prendendo, e ele querendo desistir. Deus, de fato, então é um profeta das notícias que não são agradáveis. Mas isso não tem nada a ver com Jesus. É a voz popular, que vê também Jeremias, um homem popular, de grande estima pelo povo, mas que carregou na sua marca interior esse sofrimento enorme de perseguição e tal, porque trazia sempre notícias terríveis para os príncipes e os reis de Jerusalém, de Judá e por aí vai. Jesus vem trazer a boa notícia. Evangelistai, uma boa notícia, uma eterna notícia, que não haverá mudança nem mutabilidades. O Evangelho é a notícia por excelência. Diante desse quadro, uma coisa temos a aprender em comum. Todos citados são personalidades importantes. E outra coisa temos em comum. Lá fora da comunidade, ninguém conhece quem é Jesus. Ele é comparado como um profeta, mas ninguém fala que ele é o Filho do Homem, que ele é o Messias, ou que ele é aquele que deveria vir, que todos esperam. Ainda a comunidade externa não chegou a essa conclusão teológica que traria de fato a certeza e a maior tranquilidade para Jesus continuar a sua missão, ou, de maneira contrária, traria também a maior intensidade na vigilância, porque o Messias não teria só amigos, como foi comprovado no final da história. Ele teria muitos e muitos inimigos. Ora, Jesus então se volta para eles mais uma vez e diz, e vós, quem dizeis que eu sou? Essa aqui é a pergunta-chave de todo o Evangelho. Esse texto, minha gente, é que encerra a primeira parte do livro de Mateus.
Ele é o divisor das águas de uma parte primeira para a segunda. Aqui, a partir dessa resposta de Pedro, a igreja tem um outro olhar eclesiológico para o final do Evangelho. A igreja tem uma outra percepção para o final do Evangelho, que é, de fato, um Jesus se revelado como Messias. Bem verdade que Mateus já tem isso na sua consciência, ele já sabe que Jesus é o Messias, mas o problema é transmitir para a sua igreja, a partir desta resposta de Pedro, quem é Jesus. Aí marca que a comunidade de Mateus sírio-palestinense tem muitos judeus dentro, tem pagãos, ou entre aspas, tem pessoas que vieram de fora, como sírio, como gregos, tem um bocado de gente ali. E Pedro responde. Vamos citar o texto grego que fica mais bonito. Simão Apócrites, queis Messiá, tu seu zontes. Isso é, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Essa expressão cai como uma bomba no coração dos apóstolos. É como se Pedro estivesse à frente dos outros e percebesse já há longo tempo quem era Jesus e que só estava esperando um momento para revelar, porque já tinha visto e dito e tinha ouvido tudo o que Jesus fez. Era o dos mais próximos, ele, Tiago e André, ele, Tiago e João, e por aí vai. Tem momentos que são assim, só aparecem esses 3 ou esses 4. Essa resposta, que parece ser humana, traz no seu bojo, na sua realidade interna, uma revelação da parte de Jesus, que escandaliza Pedro. Disse Jesus, olha, Apócrites. Respondeu Jesus, feliz és tu, filho, tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Que revelou isso não foi nem o teu sangue, nem a tua carne. Por isso a tradução não pode ser, não foi um homem. Porque aqui, quem revela é este Deus que está falando em Pedro. Não é um homem de fora que não é Pedro, que recebeu e veio contar a Pedro. Pois a tradução aqui é uma vergonha desconcertante. Isso é, não foi a sua carne, nem o teu sangue, isso é, não foi o homem na caducidade, na sua humanidade, na sua proliferação de limitações, que revelou isso, Pedro. Mas o meu Pai, ó Pater, tu orano, o meu Pai que está no céu, que te revelou essas coisas. É uma revelação pessoal, que vai se tornar patrimônio de Pedro da igreja, confessando que Jesus é o Messias. Isso é, voltamos à teologia de Mateus, e não à teologia de João, quando diz, só o Pai revela ao Filho, e só o Filho revela ao Pai, a quem ele bem o quiser. Então se clareia definitivamente que o filho de Jonas, o Simão, revela quem é Jesus da sua comunidade. Ainda leva o título de bem-aventurado, porque acolheu a revelação divina na simplicidade do coração e comunicou imediatamente ao filho e à sua comunidade. De verdade que o filho já sabe quem é e já esperava que pudesse ter essa resposta, não pela boca de Pedro, pela boca do próprio Pai que revela quem é o filho, a sua comunidade, e o filho revela o Pai a quem ele o quiser revelar. Portanto, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra
construirei a minha igreja. Observe que tem uma coisa interessante. Pedro e pedra, normalmente o pedra é uma coisa grecizada, né? O hebraico é Kéfas. É como se Jesus colocasse um apelido em Pedro. Mas tem todo sentido teológico. A pedra, né? Não é uma pedra, né? É a rocha. E a rocha, ela é diferente de toda e qualquer pedra. A rocha é sinal de impecabilidade, de dureza, indestrutibilidade. A rocha que Jesus vai fundar sua igreja se chama Pedro. Portanto, aqui o texto quer nos apresentar que não é uma igreja fundada sobre a lei de Moisés. Não é uma igreja fundada sobre princípios de tradições, mas edificada, né, em Pedro e fundada pelo próprio Cristo. E Jesus disse o quê? E sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. E não é construir. A igreja está construída já. Isso é no futuro, Jesus edificará a sua igreja. Porque a igreja existe. Não como a gente pensa. Aí você vê toda a trajetória grecizada no texto, né? Que já fala aqui de construir. Não é construir, já está ali a igreja. Não nos padrões que entendemos, nem nos padrões que entendemos lá no mundo antigo, sinagoga, templo. Não. É uma pequena comunidade, mas que eclesia, o que é que significa eclesia, igreja? Local de encontro. Deus que chama para se encontrar. É Jesus que convida, então a igreja já existe. O que falta é a edificação. E essa edificação vai no futuro, como é dito o verbo. Eu, disse Jesus, edificarei a minha igreja. Jesus que está na nossa igreja desde o início até a ressurreição, no futuro, quando a igreja se expande, começa a encontrar um território diferenciado, ali sim ela será edificada pelo próprio Cristo. Então, vamos dizer, tem uma igreja no momento, a igreja que segue, e a igreja que espera a sua edificação em Cristo lá no futuro, que não é um tempo premeditado. O futuro aqui é um tempo que, teoricamente, parece distante ainda. E isso vai ser interpretado pelos grandes estudiosos padres da igreja, a partir do momento que a igreja vai entrar no Império Romano, no segundo e terceiro século ali, quando começa a participar daquelas atividades de Roma, ela vai se edificando com o seu corpo, né? Novos bispos, novos intelectuais, novos pensadores, e ela vai cada vez mais se organizando e encontrando formas jurídicas, pastorais e societárias e comunitárias para se edificar, de fato, pela ação do Espírito do ressuscitado, que vai também ajudar na edificação. E diz mais Jesus, além de prometer, de interpretar a revelação, ele promete a Pedro uma coisa que ninguém teve. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Não significa que a gente pode estar aí dando guarida ao inferno, as coisas do inferno, porque ele sabe que não vai vencer a igreja. Não, o combate é constante, o mal está sempre agindo. Uma certa vez, alguém disse a Bob Marley, você está muito cansado, se você parar de trabalhar, você vai ter um troço e vai morrer uma hora dessa. E ele disse, os homens maus trabalham 24 horas. Por que é que eu vou ter que parar de trabalhar? Isso é, a igreja que é o símbolo do bem, da luz, da felicidade, da salvação, ela não pode se dar o luxo de ficar sentada num banco contando dinheiro ou contando problemas. Ela tem que estar atenta e acompanhar o terremoto do mundo, a sua evolução, para atingir a cada dia, com o Evangelho e a sua doutrina, os novos homens e mulheres que são frutos cada vez mais de sociedades mais abstratas, mais tecnológicas, cada vez mais sociedades assustadoramente distantes de Deus. Por isso,
o inimigo não vencerá. Porque a igreja tem que estar como aquele que vigia. Aquele que vigia constantemente a sua casa. E esse que vigia a sua casa é Pedro. Pedro que vai vigiar. Eu te darei a chave do reino dos céus. Jesus tem a chave do inferno, do Hades, né? E a chave da vida. Ninguém entra ou ninguém sai de lá sem a porta. Pedro aqui não é o porteiro do céu, como muitos pensavam. Pedro é aquele que é responsável na direção da igreja com a sua doutrina, com seu ensinamento, e ao fazer com que todos observem coerentemente aquilo que Jesus ensinou. Portanto, o poder de ligar ou desligar está nessa direção. No início era apenas um poder pastoral, de perdoar o não pecado, de permitir que alguém entre no céu ou não, mas aqui passou a ser um poder de jurisdição, né? E um poder de fato de punição, de magistério. Em poucas palavras, o poder de ligar e desligar está ligado ao poder de jurisdição do Papa e o poder do magistério. Isso é, a disciplina da igreja não se separa absolutamente da disciplina, né, da doutrina. Em poucas palavras, a pessoa pode perder o reino dos céus se não passar por esse caminho, se não, de fato, que diz que crê, não travar a batalha pessoal contra o mundo e acabar, de fato, tendo a sua possibilidade recolhida e não entrar no céu. Então, o poder de ligar e desligar, primeiro passa pelo âmbito espiritual. Como diz João, apagar os pecados do irmão. Mas esse poder também ele é jurisdicional, ou ele é poder magisterial de disciplina. Se as coisas na igreja começarem a se entortarem de tal forma, se a igreja não se purifica a cada dia, com os problemas e recolhendo o lixo dentro e fora dela, ela não pode deixar que a sua caminhada na direção do céu saia dessa estrada e vai para outro lugar. Aí entra o poder da disciplina. Do poder da disciplina, para quem conhece um pouco do Código Canônico, vai da advertência à punição penal. E aqui lembrando o fato dos últimos tempos, né? Os padres e bispos pedófilos foram todos punidos pela igreja. É o poder da disciplina, da punibilidade que está ligado ao magistério. Nesse caso específico, a Pedro. É claro que na sua diocese, os bispos também, né, podem chegar a usar, mas tem sempre um recurso que vai direto à Sé Romana, que vai direto aos tribunais romanos que farão o juízo adequado. Então não é um poder abstrato, metafísico, é um poder concreto. O poder do magistério e da jurisdição. Então o poder de também punir e até mesmo de excluir em certos casos gravíssimos aquele cristão católico que acometeu por vontade própria e comprovadamente injustiças e delinquências. Pedro representa a instituição. Paulo representa o homem da missão. Você vai no Vaticano, você olha na entrada, tem Pedro com a chave e Paulo com o livro, né? Paulo não é homem da espada, como muita gente diz. Paulo é homem da palavra. E a palavra nem sempre é espada. A palavra, às vezes, é amor, carinho, paz, responsabilidade, contestação interior na vida de quem acolhe, desafio na vida daqueles que buscam encontrá-la. Então, a igreja ela tem três grandes primados que a gente não pode esquecer. O primado de Pedro, que é o homem da instituição,
o responsável, o guardião da fé e da doutrina. A imagem de Paulo, que é o carisma da missão, de levar o evangelho aos confins da terra. E o primado de João, que é o primado do amor. E aí esse primado do amor conjuga a instituição e a missão em um só bloco. É como se fosse a Trindade. O Pai é o Criador, o Filho Redentor e o Espírito Santificador. O amor é que santifica tudo e que mantém unido o primado da instituição e o primado do carisma da missão, que sempre tiveram em choque, muito choque, durante os anos na igreja. Hoje essa festa nos engrandece como católicos. Fazemos parte da igreja que tem origem em Jesus Cristo e nos 12 apóstolos. E de lá para cá não teve nenhuma interrupção. A igreja sempre, no seu conselho episcopal, ela sempre fez questão de trazer novos sacerdotes para não deixar essa interrupção acontecer. Essa é uma das missões mais importantes da igreja. Hoje, dia de São Pedro e São Paulo, peçamos a Deus que nos dê coerência, nos dê coragem de viver e sofrer por esse evangelho. Que nos dê a graça de direcionarmos o nosso trabalho também sendo missionários dentro da própria comunidade. E que nos dê esse amor imenso pelo qual Pedro serviu a Jesus. Quando Jesus apareceu, ele perguntou 3 vezes se ele amava Jesus. Que a gente ame, que a gente perdoe, que a gente acolha, mas que a gente não esqueça da doutrina, não esqueça da vida de cristão e não esqueça das missões. E que o bom Deus, que frutificou no coração de Pedro e Paulo essa força grandiosa e salvífica do Evangelho, nos dê a graça de sermos também discípulos humildes, simples do Evangelho do seu Filho, que vive agora e para sempre. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde ele vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na vida eterna. Amém. Vamos oferecer a Deus as nossas preces. Peçamos pelo Papa Francisco, que hoje, grande festa no Vaticano, para celebrar esse dia em que ele, nosso Pedro, recebeu de fato de Jesus a chave da igreja. Rezemos também pelos missionários na representação de Paulo, que guiam e levam o Evangelho pelos cantos do mundo. Rezemos pelos nossos amigos, nossa comunidade, de maneira particular, a comunidade de Santo Expedito, que ela cada vez mais cresça aos olhos do Senhor e que possa partilhar essa alegria de viver como irmãos na direção do Evangelho. Peçamos também por todos os nossos falecidos amigos, parentes que se encontram na glória de Deus e que possam de fato por nós rezar e pedir pela nossa vida aqui na terra. Ofereçamos a Deus então o pão e o vinho. A nossa alegria de servi-lo, Senhor, está nesse pão e nesse vinho. E nele nós colocamos a nossa vida, a nossa esperança. Tudo que temos e tudo que podemos ter está aqui, nesse pão e nesse vinho. Será transubstanciado no seu corpo e no seu sangue, Senhor. Recebe esse pão e esse vinho como fruto da nossa alegria e do nosso agradecimento. E não nos deixe que esse pão falte e que esse vinho venha a nos faltar.
nós oferecemos esse pão, esse vinho também, Senhor, por todos aqueles que sofrem e te buscam de coração, os que servem ao teu altar, e a todos os irmãos e irmãs que estão distantes da tua vontade, da tua presença, da tua graça. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este pão que era fruto que alguém plantou, depois colheu e depois tornou-se salvação e deu mais vida e saciou o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício eucarístico seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sob a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o Evangelho. O Evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedendo-nos também a nós associarmos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, que o teu reino de amor se estenda sobre a terra. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a sua paixão. Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus, eu creio
mas aumentai a minha fé. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, e será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Murilo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida na esperança da ressurreição. Lembre de sua família, seus amigos. Quero me lembrar agora de Dom Lucas, que me ordenou. Que no céu ele possa rezar por nós. O Dom Avelabra Novilera, que foram bispos dessa igreja que fizeram nitidamente a diferença. Rezar também por todos os bispos que já não se encontram mais neste mundo. Que o Senhor possa premiar cada um deles com a coroa da justiça. Dos papas que já se foram também, né? E os nossos irmãos que tanto batalharam por esse evangelho mundo afora, sejam todos recebidos e premiados com a coroa da justiça que Deus vai dar àqueles que de fato fizeram a sua palavra se espalhar no mundo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. E dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, Santo Expedito e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todos os males e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os feridos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo,